Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Pereira, e esse vídeo, na verdade, é um diário, né, para compartilhar com vocês como tem sido minha experiência aqui, como mulher, né, empreendedora e vivendo um divórcio, morando no exterior, né? Muitas pessoas me perguntaram, muitas amigas me perguntam, e pessoas assim, quando eu encontro alguém, me perguntam como tem sido essa experiência para mim de viver esse desafio, né, de se separar, morando no exterior, sem família, perto, um país que não é o da gente, e língua diferente, cultura diferente, pensamento diferente. Então, eu decidi de criar esse canal, né, para a gente compartilhar juntas, né, como é minha experiência, como tem sido essa jornada aí de, eh, de se emancipar, né, pessoalmente, porque quando a gente se casa, principalmente quando a gente é brasileira, se casa com estrangeiro, muda de país, muda de língua, muda de tudo, né? Então você tem que se adaptar, você tem que começar tudo do zero, mas como você começa do zero, né? Porque você está casada, você está feliz e tudo. E aí, de repente, o casamento acaba. E aí? O que que a gente faz, né? É, eu confesso que foi uma pergunta que eu me fiz muito quando isso aconteceu, porque eu fiquei muito sem chão. A gente fica sem chão, né? Porque a gente acaba colocando, investindo tudo no casamento, e quando a relação acaba, é como se sua vida tivesse acabado, né? Porque você largou tudo, largou família, largou o país, largou a língua, largou a cultura, trabalho e tudo mais, para poder embarcar numa aventura que você não sabe onde você vai chegar, né? E nesse tempo todo aqui que eu tenho vivido essa situação, né, de me separar, de me divorciar, as leis, é, toda essa história toda, acabou que, sinceramente, assim, quando acontece, a gente não sabe como vai reagir numa situação dessa, enquanto a gente não vive a situação, né? Então, é claro que quando eu vim para o Canadá, eu moro no Canadá já faz 12 anos. É, a minha relação com meu ex-marido durou 16 anos, né? A relação inteira. O casamento foram 14 anos de casamento. Tivemos um filho e aí depois o casamento acabou em 2015. E foi aí que minha vida, tipo assim, eu dei um salto, tipo assim, um salto. Eu pulei de um precipício, né? Porque você fica. A pergunta é: o que que eu faço agora, né? E agora? Quem poderá me defender? Então, a resposta a essa questão, quem poderá me defender, fui eu mesma que me defendi, né? Então, de um dia para noite, eu saí de casa e separamos, acabou a relação e tal. E eu decidi que minha vida estava começando ali, né? Minha vida ia começar agora, porque até então eu vivia a vida do meu ex-marido, né? E não a minha. A gente tinha muitos projetos, já era empreendedora nessa época também. A gente teve restaurante aqui no Canadá, bastante brasileiro. Eu tive fábrica de pão de queijo. Eu investi muito tempo, muito dinheiro, minha saúde também, em uma fábrica de pão de queijo. E até funcionou, sabe, um tempo. Mas eu não estava feliz, em nenhum dos dois, porque assim, quando a gente quando a gente está nova, assim, eu tinha 25 anos quando eu emigrei para o Canadá, né? Então, quando a gente faz umas escolhas assim, no impulso da emoção, da paixão, do amor, apaixonada, a gente não escolhe, na verdade, só pela gente. Na verdade, a gente escolhe para agradar. Na maioria das vezes, a gente quer agradar o outro, quer mostrar para o outro que a gente tem
a capacidade, né, de absorver tudo isso, de nos adaptar, provar também que a gente o ama e que a gente é capaz, etc. Né? Uma idade que a gente está meio que naquela fase de identidade, né? A gente não sabe ainda se a gente é adulto, se é adolescente, se é criança e tal. E aconteceu que acabei vindo para cá, para o Canadá, né, imigrando, tivemos um filho, e aí o casamento acabou e tal, e eu tive que, assim, num período de 48 horas, eu tive que decidir como eu ia fazer para sobreviver, né? É longe de todo mundo, longe da família, é o que as pessoas mais me perguntam, né? Como é que você fez, né? Para passar por isso tudo, sem o apoio da família, sem o apoio da mãe, do pai, porque aqui no Canadá, assim, é diferente, as pessoas têm hábitos diferentes, eles não são tão acolhedor quanto no Brasil, né? No Brasil a gente tem esse lado familiar, esse lado carinhoso, acolhedor, hospitaleiro, né? E aqui as pessoas são bem independentes, sabe? Então você não tem como você sair, morar e ficar na casa de uma amiga até você arrumar um jeito. E então, assim, você tem que se virar mesmo, sabe? Então, minha família aqui era meu marido e meu filho, né? Na verdade. É meu filho hoje em dia. E meus amigos, claro, eu tenho amigos maravilhosos que me apoiaram muito, que me apoiam até hoje. Mas todas as outras questões, né, financeiras, trabalho, como é que eu vou fazer para sobreviver e tal. E em 48 horas eu decidi de montar uma empresa de faxina, né? Eu falei assim, bom, eu fui, chegou um dia que eu sentei, eu lembro até hoje, foi num parque de uma cidadezinha que tem aqui, perto de Montreal. Eu sentei lá e falei assim, bom, agora é, eu vou ter que, né, que me virar. Eu não vou voltar para o Brasil porque meu filho, o pai dele mora aqui. Eu não posso separar meu filho do pai dele, até porque não faz sentido, né? Ele já tinha 11 anos. E eu falei, bom, vou dar um jeito na minha vida. Eu tinha tipo assim, $8 na minha conta, gente. Então, o que que você quer fazer com $8, né? E aí eu decidi que eu falei, em que eu sou boa? Quais são meus talentos? E eu decidi montar uma empresa de faxina. E eu falei, eu vou ser a melhor faxineira que existe no Canadá. A partir de hoje, eu tomo as rédeas da minha vida. Eu não deixo mais ninguém dirigir minha vida. E foi aí que começou a aventura, gente. Uma aventura assim que eu vou contar para vocês ao longo dessa nossa jornada, né? Eu espero. Esse canal foi criado para isso, né? Que é como ser mulher, imigrante, casada com estrangeiro e sobreviver ao divórcio morando, né, no exterior. E aí minha jornada começou a partir daí, porque eu descobri que a minha vida ela tinha ficado no piloto automático durante anos, né? Esses 16 anos que eu vivi com meu ex-marido, não porque ele era uma pessoa, ele é uma boa pessoa até hoje, é um ótimo pai para o meu filho, foi um bom marido, né? Na medida do possível, mas todo mundo tem seu sofrimento, todo mundo tem sua carga, sua bagagem que carrega, né? E eu também tinha minha bagagem, ele tinha a dele, ele é estrangeiro, e assim, ele é canadense, eu sou brasileira, a maneira de pensar não é a mesma. E aí aconteceu que não deu certo e tal, mas como eu tinha vindo para cá, porque eu me casei com ele, né? Nós nos casamos no Brasil, meu filho nasceu no Brasil e um ano depois a gente decidiu que eu tinha que migrar para cá, porque a vida dele era aqui, né? Já tinha filhos do primeiro casamento. Eu não tinha muito apegos, né? Eu tinha menos apegos no Brasil que ele, né? Então eu decidi, né? Na verdade a gente escolhemos juntos, né? Que o ideal seria que eu visse morar aqui no Canadá.
Só que eu nunca tinha pensado em sair do Brasil antes, sabe? Eu nunca tinha sonhado em morar fora do Brasil. Na verdade, nunca, não foi um sonho que eu tinha. Eu sempre fui, eu tive esse espírito empreendedor, aventureira, mas sair do Brasil eu nunca tinha sonhado, não tinha, não era meu sonho, na verdade. E quando a gente se casou, né, ele estava muito no Brasil, ele queria morar no Brasil, queria montar, fazer a vida dele no Brasil. E aí a gente foi levando aquela vida toda. Mas aí surgiu desculpa, tem uns mosquitinhos aqui. E então eu que vim para o Canadá, claro, eu migrei e eu fiquei feliz com isso e tal, porque eu queria que meu filho ficasse perto do pai dele. E como ele já tinha filhos mais velhos, né? O Gabriel, meu filho se chama Gabriel, ele poderia passar tempo com os irmãos e conhecer melhor os irmãos, conviver com os irmãos, né? Ter uma relação de irmãos com irmãos. Então eu acabei decidindo que seria eu que ia fazer né, a mudança. Vim pra cá e tal, me adaptei bem, levou um tempo. E aí eu aí como não deu certo, quando eu decidi, né, assim, quer dizer, eu saí de casa e tudo com meu filho e eu tinha 48 horas para decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Volto pro Brasil, não tem como voltar pro Brasil, porque tem filho pequeno, 11 anos, né? Longe do pai, não ia dar certo, o pai não ia deixar. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um trabalho fixo, porque eu sempre fui trabalhada, eu sempre fui autônoma, eu sempre fui empreendedora. E eu e meu ex-marido, a gente tinha uma empresa de pão de queijo. Então eu tinha vendido em 2014, queria começar os meus estudos, né? Eu tinha começado a estudar, porque eu queria fazer um curso técnico para justamente ter um diploma, porque eu não tenho diploma, eu não tenho estudos e assim profissionais, eu não sou graduada em nada. E aí eu sempre fui complexada com isso, né? Eu achava que eu não ia sobreviver no Canadá sem ter estudo, sem ter formação, sem ter diploma. Aqui as pessoas, assim, eles dão muito valor para isso, acho que e no Brasil também, claro. E assim, voltar a fazer faxina, etc. Eu sempre tive aquele pensamento de que faxineira é coisa de pobre, sabe? Aquela coisa. Aí vem mexer no meu ego, né? A minha autoestima estava lá embaixo. Ainda mais que a relação terminou por traição, então foi pior ainda. Então, eu sentei num parque e fiquei lá pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? O que eu faço? Eu tinha US$ 8 na minha conta. Eu tinha que, assim, aqui a vida é muito cara, sabe? E até o divórcio sair, até resolver essa coisa toda, porque aqui não é igual no Brasil, eu não entendo nada de leis. É uma situação assim bem desafiadora, sabe? A gente fica, assim, eu, pelo menos na minha experiência, eu fiquei sem chão. De um dia para o outro, eu me dei conta que minha vida tinha acabado, sabe? Parecia que eu estava caindo de um precipício, sabe? Você está em cima de um precipício, está caindo e você procura galhos para segurar e você não acha, porque você não tem referência, você perde sua referência, porque a minha referência aqui era meu marido e meu filho, né? Então, acabou. E agora? O que eu faço, né? E aí foi aí que eu decidi, eu falei, bom, eu vou montar uma empresa de faxina. Eu vou ser a faxineira do Canadá, a melhor faxineira. E eu falei assim, eu liguei para uma amiga e falei, olha, se você está afim de trabalhar comigo, aí ela falou, Juscelia, tá maluca, não vou trabalhar com você, tá maluca, fazer faxina? Eu falei, pois eu vou fazer faxina, cara, vou fazer faxina. Aí liguei para uma outra amiga e eu falei com ela, você está precisando de uma faxineira? Ela falou, tô precisando de uma faxineira. Então eu virei faxineira, coloquei um anúncio e contratei, né? Contratei 2 faxineiras para trabalhar comigo. E foi aí que começou uma aventura assim, começou a melhor aventura da minha vida, porque foi um período que parecia que eu não estava mais no meu corpo, sabe, gente?
Eu não, assim, eu sei que muitas de vocês já viveram isso. Quando a gente vive uma relação que dura, assim, qualquer fim de relação não é fácil. Mas quando você entra numa relação com uma pessoa que você ama, que você admira, que você ama, que você acredita na pessoa, que você tem uma confiança assim cega numa pessoa, e que essa pessoa acaba te traindo, te enganando, mentindo, é como se o seu mundo, ele não existe mais, entendeu? É como se tudo, durante 16 anos, você viveu numa ilusão, né? E foi o que aconteceu comigo. Mas, de um certo modo, era uma coisa assim que eu tinha que viver aquilo para saber o meu valor, sabe? Então, para me dar valor também, para trabalhar minha autoestima e tudo mais. Mas, hoje em dia, né, eu posso falar assim com vocês. Ainda não acabou a história, tá rolando ainda, faz 3 anos. Só que hoje em dia eu sinto uma vontade enorme de compartilhar com outras mulheres, porque eu acho que nós mulheres, a gente ainda tem, a gente precisa, né, de se unir, de se ajudar, de compartilhar, de dividir esses momentos, porque eu acho que a gente acaba se perdendo muito, né? A gente quer provar para os outros, né, do que a gente é capaz. Mas na verdade, a única pessoa para quem a gente precisa provar qualquer coisa é para a gente mesmo, né? Então, eu sei que deve ter muitas de vocês que já viveram por isso, já passaram por isso. E casadas com estrangeiros, acontece, eu sei que tem muita gente que vive esse tipo de experiência. E eu vim aqui dividir com vocês essa experiência minha e eu quero compartilhar, né, o que tem sido essa aventura de uma brasileira morando no exterior, é, virar empreendedora do dia para a noite, ou seja, eu já era empreendedora, mas acabei ficando mais empreendedora ainda e sobreviver um divórcio, né? Um divórcio no exterior, longe de todo mundo, longe do seu país, em uma língua estrangeira. Então, é isso, gente. Esse canal foi criado para isso. Eu quero dividir com vocês, eu quero compartilhar aqui histórias inspiradoras e eu espero que vocês tenham gostado, né? E vai ter mais. Então, caso vocês queiram, né? Vocês tenham dúvidas, que vocês queiram saber mais sobre essa história toda, essa aventura. Onde termina essa aventura? Ninguém sabe. Então, se inscreva e comente, você também. E você? Já passou por isso? Está passando por uma separação difícil? Foi traída? Está se perguntando o que você vai fazer da sua vida? Então, me conta. Eu quero saber. Eu adoro histórias. E eu adoro contar histórias. Então, é por isso que eu criei esse canal. Pra gente compartilhar aqui as nossas aventuras de mulheres. E mesmo que você seja homem também, tá tudo bem. Então, homens e mulheres aventureiros por aí, me conta. Eu quero saber. Um beijo pra vocês. Beijo canadense. Tchau.